O que você faria se desse de cara com uma mulher de olhos ocos perturbadores na estrada pedindo carona ou socorro? A história que eu vou te contar hoje se passa na Coreia, a mulher de olhos ocos. Trata-se de uma lenda urbana coreana sobre uma mulher misteriosa de olhos ocos, sem íris nem pupilas. Ela supostamente aparece à noite nas ruas pedindo informações ou carona para desconhecidos. Quem encontra e olha em seus olhos acaba morrendo de forma trágica pouco tempo depois sem nenhuma explicação. Há várias versões sobre a origem desta história. Algumas versões dizem que ela foi morta pelo marido, outras que sofreu um acidente. Mas o elemento principal é o presságio sombrio de morte para aqueles que cruzam seu caminho e encaram seus olhos vazios. Embora seja apenas uma lenda urbana, a imagem da mulher de olhos ocos permanece assustadora e intrigante na imaginação popular coreana. Com o passar dos tempos surgiram relatos de pessoas falando ter avistado esta tal assombração macabra pela Coreia. Existem alguns relatos sobre supostos avistamentos da mulher de olhos ocos na Coreia. Embora nenhum tenha sido confirmado ou comprovado, essas histórias ajudam a alimentar o folclore em torno dessa assustadora lenda urbana. Em 2007, um homem postou em um fórum coreano dizendo que viu uma mulher com olhos totalmente brancos em uma estrada secundária em uma área rural. Ele não olhou diretamente em seus olhos e conseguiu fugir ileso. Em 2010, uma garota escreveu para uma coluna de jornal descrevendo seu encontro com uma mulher de vestido branco e olhos brancos em um parque de Seul tarde da noite. Ela tropeçou e caiu ao fugir, mas também escapou sem maiores consequências. Há relatos recorrentes de motoristas que viram uma mulher semelhante pedindo caronas ou andando em estradas pouco movimentadas fora das grandes cidades coreanas. Muitos se recusam a parar depois de ver seus olhos. Nenhum desses relatos pode ser comprovado ou vinculado diretamente a acidentes ou mortes posteriores. As histórias sobre esta mulher continuam surgindo até hoje entre aqueles que juram ter visto esse presságio ambulante de morte com seus próprios olhos. Muito estranho, não é mesmo? E você o que faria se estivesse passeando pela Coreia e de repente avistasse uma criatura destas? Me dá até arrepios só de pensar. Você já ouviu falar da história da Vila Inunaki? O verdadeiro mistério da Vila Inunaki é se ela existiu ou não. Rumores sobre isso persistiram no Japão e online desde a década de 1990. Supostamente localizada nas profundezas da zona rural de Inunaki, na província de Fukuoka, em Kyushu, esta vila abandonada só é acessível através do túnel Inunaki. As histórias dizem que todos os que entram na aldeia estão condenados a uma morte violenta. Esses mitos e contos também parecem mencionar que existe algum tipo de sinal oficial afirmando: a Constituição japonesa não está em vigor aqui, o que significa que todos que entram estão por conta própria para enfrentar os horrores reais ou sobrenaturais que os aguardam. Os contos, no entanto, provavelmente foram inspirados em uma morte que realmente ocorreu no túnel Inunaki. O túnel, por ser remoto e raramente usado pelo trânsito, era um local popular para gangues. Em uma tarde de dezembro de 1988, um grupo de adolescentes sequestrou, roubou e torturou Miyama Koichi, de 20 anos, antes de queimar o jovem vivo nas profundezas do túnel. Hoje, o túnel Inunaki, ou túnel do cão uivante em japonês, é considerado um dos lugares mais assombrados do Japão. Grandes tijolos de concreto bloqueiam sua entrada, e embora os aventureiros consigam entrar, independentemente disso. Moradores dizem que dispositivos eletrônicos e até mesmo seus carros muitas vezes quebram ao redor do túnel, e os sons de latidos de cães e gritos horripilantes emanam do fundo do túnel, parecendo ser tudo um filme de terror, pois dá até a impressão de ser uma realidade paralela que esbarra na nossa realidade quando algumas pessoas presenciam estes acontecimentos estranhos. Conta a história que em 1918, em Hokkaido, Eikichi Suzuki comprou para sua irmã mais nova, Kikuko, uma tradicional boneca japonesa okappa, penteado com corte de bob.
Infelizmente, Kikuko morreu de um resfriado, e a família manteve a boneca em um santuário para sua filha e a batizou de Okikuko. No entanto, a família notou algo estranho na boneca com o tempo. Seu cabelo foi ficando mais longo. Era como se a boneca estivesse ganhando vida. A família acreditava que a boneca possuía o espírito inquieto de sua filha falecida e assim cuidou dela até confiá-la aos cuidados do templo Manenji. Lá a boneca permanece, crescendo lentamente o cabelo humano. Você pode visitar o Kiku, mas a fotografia não é permitida. Hoje, mesmo depois de alguns cortes dos sacerdotes do templo, o cabelo da boneca cresceu além dos joelhos. Também supostamente aumentou seu terror. Pessoas afirmam ter pesadelos com o Kiku e os visitantes dizem que a boca da boneca está se abrindo lentamente e brotando dentes de leite. Que coisa mais sinistra! Gente, por favor, pensem 2 vezes antes de dar qualquer tipo de presente para alguém. Às vezes você não sabe o que comprar para dar de presente. Pense bem, ganhar presentes é bom, mas este eu quero passar bem longe. Sai fora. Boneca que cresce cabelo? Ainda tem gente que fala que ela tem dentes de leite. Que o Todo-Poderoso nos proteja destas coisas. Escreve aí nos comentários o que você acha disso. A lenda do Kappa do Japão é uma das mais populares e conhecidas do folclore japonês. O Kappa é uma criatura humanoide de pele escamosa que habita as profundezas dos rios e lagos do país. Tem entre 60 centímetros e 1 metro de altura, com um corpo de homem e uma cabeça de tartaruga. Sua pele é verde ou marrom e seu rosto tem um bico longo e pontiagudo. O Kappa tem também uma depressão no topo da cabeça, chamada de Sara, que é preenchida com um líquido mágico que lhe dá poderes e força. O Kappa é um yokai. Yokai é uma palavra japonesa que significa espírito, demônio ou monstro. É uma classe de criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Os yokais são frequentemente retratados como criaturas antropomórficas, mas também podem assumir formas completamente diferentes, como animais, plantas ou objetos inanimados. Eles podem ser benevolentes ou malignos, e seus poderes e habilidades variam de acordo com a história. O Kappa é um yokai aquático que habita os rios e lagos do Japão. É uma criatura humanoide com um corpo de homem e uma cabeça de tartaruga. Sua pele é verde ou marrom e seu rosto tem um bico longo e pontiagudo. O Kappa tem também uma depressão no topo da cabeça, chamada de Sara, que é preenchida com um líquido mágico que lhe dá poderes e força. A lenda do Kappa do Japão é uma das mais populares e conhecidas do folclore japonês. O Kappa é uma criatura humanoide de pele escamosa que habita as profundezas dos rios e lagos do país. Tem entre 60 centímetros e 1 metro de altura, com um corpo de homem e uma cabeça de tartaruga. Sua pele é verde ou marrom e seu rosto tem um bico longo e pontiagudo. O Kappa tem também uma depressão no topo da cabeça, chamada de Sara, que é preenchida com um líquido mágico que lhe dá poderes e força. Segundo a lenda, os Kappas são criaturas travessas e brincalhonas, mas também podem ser perigosos. Eles gostam de pregar peças nas pessoas, como atraí-las para a água e afogá-las. Também são conhecidos por roubar a alma das pessoas, o que pode ser feito ao chupar seu fígado. No entanto, os Kappas também podem ser benevolentes. Eles são conhecidos por ajudar as pessoas que se perdem na floresta ou que estão em perigo na água. Também são frequentemente retratados como guardiões dos rios e lagos. Existem muitas histórias sobre Kappas. Uma das mais famosas conta a história de um Kappa que se apaixonou por uma jovem humana. O Kappa pediu a ajuda de um monge para conquistar o coração da jovem. O monge ensinou ao Kappa como se comportar como um humano e como se vestir. O Kappa conseguiu conquistar a jovem e eles viveram felizes para sempre. Outra história famosa conta a história de um Kappa que foi capturado por um pescador. O pescador ficou com pena do Kappa e decidiu devolvê-lo à água. O Kappa ficou tão agradecido que ensinou ao pescador como curar fraturas de ossos. A lenda do Kappa é uma parte importante da cultura japonesa. Ela é contada em livros, filmes, animes e mangás. Também é representada em muitas esculturas e pinturas.
Aqui estão algumas dicas para evitar ser atacado por um capa. Item: nunca nade sozinho em um rio ou lago. Item: se você vir um capa, não o olhe nos olhos. Item: se você for atacado por um capa, dobre a mão esquerda e aponte o dedo médio para o capa. Isso fará com que o capa perca seu líquido mágico e fique fraco. A lenda do capa é uma história fascinante que nos ensina sobre a importância da bondade e da compaixão. O que você acha destas histórias macabras? Eu não gosto nem de pensar em topar com alguma criatura desta. Deixe nos comentários se já aconteceu alguma coisa estranha com você.